aeroporto era estranho, era imenso, grande, a movimentação muito forte, muito grande. E eu perdido no meio desta multidão de imigrantes que desciam do navio, que procuravam seus parentes, que procuravam e indagavam o que será de mim nessa nova terra. E eu estava mais ou menos confiante de que encontraria o meu lugar aqui. Um céu azul como este, raramente tinha visto na Europa. Liberdade. Trabalho. Este era o anseio e o sonho de cada um dos imigrantes judeus que chegou ao Brasil a partir do início do século passado. A longa travessia do mar e a comunhão de destinos, em noites de estrelas ou tormentas, forjavam não apenas companheiros de viagem, mas verdadeiros irmãos, irmãos de navio. Compartilhavam identidades, histórias, temores e esperanças. Conquistada a terra firme, o nome do navio e a data da travessia ficariam gravados na memória de cada imigrante como um segundo registro de nascimento. Éramos todos irmãos, no navio éramos todos irmãos, tanto de judeus e católicos e alemães. Veio com meu marido e com a minha filha, tinha 2 anos. Cheguei com $7, nós tínhamos no bolso. Os imigrantes chegavam ao país com uma dupla imagem do novo mundo. De um lado, os cartões postais exibiam a modernidade de arranha-céus como Martinelli. Mas de outro, circulavam fantasias de selva e de índios. O Brasil era totalmente desconhecido lá fora. Para nós eram os serpentes que corriam nas ruas, as aranhas gigantes, as baratas voadoras, e uma consolação era o livro de Stefan Zweig, que dizia o Brasil, terra do futuro. Então a gente pensava vir aqui, que qualquer imigrante que chegou da terra trouxe com ele até pacotes de sal, pensando que no Brasil não haveria sal. Eu trouxe essa mala, um pequeno número de livros, álbuns fotográficos e a Leica que eu tinha ganho, essa máquina fotográfica que tinha ganho em meados de 39 do meu pai. A última foto que eu tirei na Alemanha com essa máquina era uma vista do nosso apartamento mostrando a rua onde a gente morava. E a próxima foto que eu consegui tirar foi no Brasil, de um buquê de flores que minha mãe, de orquídeas que minha mãe tinha ganho de amigos. E de uma certa forma esse campo preto assumiu mais importância do que as próprias imagens. De todos os povos que vieram para o Brasil a partir do século XIX, menos de 1% eram imigrantes judeus. Os sefaradim do Marrocos abriram rotas comerciais na Amazônia no início do século passado. Em 1824, fundaram a primeira sinagoga do país, em Belém. A partir de 1890, no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, judeus de bombacha e chimarrão começaram a cultivar a terra em colônias agrícolas. Após a Primeira Guerra Mundial, judeus da Europa Oriental, de regiões como a Bessarabia e a Rússia, chegaram ao país, estabelecendo-se principalmente no Rio e em São Paulo. A imigração da Europa Ocidental, especialmente Alemanha, Áustria e Itália, se intensificou a partir de 1933, com a ascensão do nazismo, trazendo cerca de 15 mil judeus, que se somaram aos cerca de 20 mil já residentes no país. A invasão soviética à Hungria em 1956 produziu uma pequena leva de imigrantes.
O conflito árabe-israelense, por sua vez, levou à imigração de judeus de países árabes como Síria, Líbano e Egito. Conheci o Brasil através de um documentário que passava no cinema Metro do Cairo. A década de 50 para os egípcios era uma época de regime militar de opressão. Quando apareceu aquele carnaval no Rio de Janeiro, com tanta exuberância e tanta alegria e tanta mistura de povos japoneses, pretos, brancos e uma alegria espontânea, aquilo nos contagiou. Saímos quase cantando do cinema. E nosso próximo objetivo foi nada mais, nada menos que depois de 3 meses pegamos um navio Conte Grande em Alexandria e chegamos à Itália em primeiro lugar. Em segundo lugar chegamos ao Porto de Santos. E caímos no meio do carnaval. Então, o que era fictício, era um documentário que a gente tinha assistido, tornou-se realidade pelo que nós estamos vivendo. A subida da serra rumo a São Paulo revelava aos recém-chegados a exuberância da Mata Atlântica e de caminhos inteiramente desconhecidos. Primeira vez que cheguei no Brasil, comi primeira vez arroz e feijão, achei estranho, porque na minha terra, na Polônia, se come só batata. Então tem canções de batata. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, batata. Domingo, bolo de batata. Eu acredito que um adolescente chegando num país novo, para ele tem até um sabor de aventura, que é que aconteceu no caso dos meus pais. Já a recordação que eu tenho dos meus avós é uma recordação de estranheza em relação ao Brasil. Quer dizer, estranheza com a língua, estranheza com o clima, estranheza com o ritmo da cidade. Os judeus que chegaram ao Brasil traziam bagagens culturais inteiramente distintas. Muitos vieram do Shtetl, as pequenas aldeias judaicas da Europa Oriental, com suas figuras lendárias do carregador de água, do ferreiro, do biscateiro. Para eles, o judaísmo era um modo de vida. O Yiddish era quase sempre a língua materna, que definia os limites de uma cultura que se mantinha autônoma em relação às culturas locais. Com 9 anos, eu fui numa instituição judaica que chama-se Yeshuvah, no Lublin, chama-se Chochmah Lublin, a sabedoria de Lublin. Fiquei lá até 12 anos. 12 anos voltei para casa e entrei na padaria para aprender a fazer pão na Polônia. E eu estava com 6 irmãos, mais 6 irmãos. Fomos em casa 7 irmãos. Foi muito dura a vida na Polônia. Os imigrantes da Europa Oriental vieram ainda de vibrantes centros urbanos como Varsóvia, onde tinham participação significativa na vida política e cultural. Havia os imigrantes originários das cosmopolitas Paris, Viena e Berlim, onde os judeus estavam engajados em todas as vanguardas do fim de século. Muito mais assimilados às culturas nacionais, falavam as línguas de seus países e se diziam, antes de mais nada, cidadãos da França ou da Alemanha. Os judeus dos países árabes, onde floresceram prósperas comunidades, viviam de forma integrada. Falavam o árabe e as línguas dos países colonizadores, como o francês. Na nossa época, eles nos consideravam, os judeus, como primos, porque éramos todos semitas, vindo de uma única religião monoteísta. Nós, no Egito, tivemos um paraíso sobre a terra, desde que eu nasci até o ano de 1947. Aí o coração de um judeu devia se dividir entre 2 partes. A terra onde ele nasceu é Israel, que representava para nós os ensinamentos e as tradições
judaicas que sempre aplicávamos em nossa terra. A imigração não era uma aventura solitária no final do século passado na Europa. Milhões de judeus deixaram a Europa Oriental e depois a Ocidental, seja pelas precárias condições de existência, seja por causa do antissemitismo e das perseguições. Eles conheceram o judeu pela cara, pelo nariz. Então, quando eles se deram ver o judeu, começaram a bater. Nas escolas também. As meninas sírias que sofreram um pouquinho das poloneses, porque puxavam a trancinha, vamos dizer, eu tinha trança, se puder, que estava atrás de mim, né? Fui arrestado no meio da rua por um grupo de nazistas, porque não andava com svástica. Somente os alemães ou austríacos, arianos, podiam andar de svástica. Era fácil identificar que não era nazi, que não era ariano. E me acusaram de ser comunista. Me levaram para o quartel-general e lá me fizeram limpar o piso como uma escova de dentes. Era uma forma de se vingar dos judeus. Foram tomadas pelo governo nazista algumas medidas, entre essas a necessidade da adoção de nomes adicionais para os judeus residentes na Alemanha. Isso significava que cada homem judeu tinha que adicionar ao seu nome normal o nome Israel e cada mulher o nome Sara. A ideia brilhante que estava atrás era, de um lado, humilhar na mente dos que tinham editado a lei. Isso seria uma humilhação, seria uma marcação, vamos dizer. Talvez fosse uma primeira marcação de judeu que ainda não pegava no braço. Meu nome chegou a ser Hans Günther Israel Flick. Então foi criado um documento especial para a população judia, a Kennkarte com J de judeu, Deutsches Reich. As autoridades exigiam que as fotos mostrassem a orelha esquerda e diziam que as orelhas revelavam características raciais judias. A dor da partida e a nostalgia de lembranças e parentes deixados para trás eram ainda mais penosas pela falta de um refúgio hospitaleiro. A partir dos anos 20, muitos países fecham suas portas aos imigrantes, cada vez mais considerados indesejáveis. A situação do futuro imigrante em 1939 na Alemanha era essa: entrar na primeira porta que se abrisse. Nós tínhamos batido, por assim dizer, nas portas dos Estados Unidos, da África do Sul e do Brasil. E nossos bons amigos, aos quais tenho que ser grato pela sobrevivência, conseguiram em tempo abrir essa porta. Nem todas as estrelas da bandeira brasileira eram, no entanto, sinônimo de esperança para esses imigrantes. A partir dos anos 30, o governo Getúlio Vargas emitiu circulares secretas que restringiam a entrada de imigrantes judeus, com exceção dos que pudessem pagar caro e tivessem cartas de chamada dos parentes já instalados no país. Todos os consulados estavam dispostos a conceder visto mediante pagamentos de somas muito vultosas. Só para fazer uma estimativa, mas por volta, vamos dizer, de $1000. Ora, nós nunca tivemos, minha família lá em Viena, nem eu diria $200, como sonhar $1000. Apesar disso, seja pela ação de diplomatas, seja por meio de suborno, alguns milhares de imigrantes conseguiram entrar no país. Aqui, uma ala do integralismo, do racismo brasileiro, liderada por Gustavo Barroso, propagandeava que São Paulo estava sob domínio judaico. Apesar do antissemitismo oficial,
Os judeus que conseguiram vencer as fronteiras não sofreram qualquer tipo de perseguição no seu dia a dia. Eu acho que se a gente está vivendo hoje um mundo que não está se livrando dos preconceitos, então eu fico imaginando como que foi na época dos imigrantes para eles entrarem nos países, né, sendo o povo judeu, assim, que já sofre um preconceito só por falar sou judeu. Então eu fico imaginando como que seria, como que foi eles terem entrado em países assim os mais diversos nessa situação. Eu acho que foi completamente complicado. O que nos chamou muito a atenção foi a humanidade do povo brasileiro. Algumas lembranças que eu vou citar rapidamente. Primeira lembrança, se eu entrava num botequim, o camarada perto de mim me dizia servido. Essa palavra servido me marcou a vida inteira. Na Europa falava que o Brasil tem só índios, que gente atrasado, que gente não sabe falar, que gente não sabe tratar a gente bem, gente como índio. Então, quando cheguei, essa gente me enganaram, porque eu achei o Brasil mil maravilha. Em certos aspectos, a cidade dava uma impressão um pouco mais atrasada do que o mundo de onde eu tinha vindo. Em certos aspectos, porque arranha-céus do tamanho de um Martinelli eu não tinha conhecido. Porque São Paulo sempre oferecia esses dois lados, de partes completamente atrasadas e de outras partes completamente no futuro. Primeiras impressões seriam interessantes, talvez, ler em fotos tiradas na época. A mulatinha chupando laranja, descalça, do padeiro chegando com uma carrocinha de 2 rodas e oferecendo o pãozinho em cestinho, de casa em casa. O centro da geografia judaica em São Paulo era o Bom Retiro, próximo à Estação da Luz, porta de entrada dos imigrantes, onde se recriou um pequeno shtetl. Gosto daqui, adoro aqui, porque aqui você sai de casa, você compra merengue, compra pão preto, compra halá que você quer, tem aqui na René, na minha casa. Tudo que você quer, está tudo perto. O bonde que tomava ia do Lago do Arroz, onde morava, para o Brás e depois para Santo Amaro. Mas muitas vezes os nomes me confundiam, porque não sabia ainda português. Então tentava decifrar qual era o destino desse bonde. Mas com a ajuda das pessoas que me orientavam, chegava para o meu local de destino. A propaganda de bonde era muito importante. Desenho, provavelmente do estúdio Mirgalovski, na rua Roberto Simonson. O texto era: veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. No entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creossotado. Eu fui para um curso da União Cultural. Alguém mencionou que tinha palavras alemãs em português. Quais eram as palavras? Anhangabaú. Mas quando você lê como em alemão, você diz Anhangabbau. Então soa como uma palavra em alemão e vários outros. Houve uma discussão acirrada, se era alemão, se era português, se era da origem tupi-guarani, que provavelmente é. Então houve essa estranheza e a procura de semelhança, já que nós não entendíamos nada de português. Primeiro italiano, porque lá moravam muitos italianos naquele quintal, moravam 5 vizinhos. Precisava da língua para falar, porque se você não fala a língua de um país, o menor habitante do país te trata de idiota. Pô, eu estou falando com você, idiota, você não entende. É idiota.
Bom, já 3 meses depois, eu falava para meu tio, como fala para comprar cigarro? Ele falou assim, irmão, vai lá no bar, fala que era Hollywood, paga 5 cruzeiros e acabou. Eu dizia para alguém, vem aqui para cá, vem aqui para cá, vem aqui para cá. Ele dizia, eu vou lá ou vou cá. Aí não sabia como me expressar. Então eu decidi, falei, como eu vou aprender? Eu me empreguei como barman, num bar. E fui lá atrás do bar para servir. Agora, no começo foi um inferno, porque, afinal de contas, não sabia que era um galo, um rabo de galo, e tal, que uma binga, uma pura, um para santo, um para não sei. Mas qualquer alcoólatra quer conversar depois de tomar alguns goles. Então, ele te prende lá atrás do balcão do bar e fala. Então, havia nordestino, havia sulista, havia de todas as regiões do Brasil, que falavam comigo, eu dizia sim, mas captava, não? Captava. Depois de um mês, eu não te digo que foi uma perfeição na língua, não? Mas, afinal de contas, sabia me desenrolar. E todos aqueles egípcios que foram para todas as escolas para aprender por escrito, tal e tal, não sabiam nem dizer ainda 2 palavras. Nem bem instalados no Novo Mundo, era preciso cumprir um ritual comum a todos os imigrantes que desembarcaram no Brasil. Posar para um retrato, de preferência tendo como fundo alguma paisagem bem típica ou que estampasse uma visão de São Paulo como a capital do século XX. Ternos bem cortados e cigarros na boca sugeriam um ar de sucesso. Parecia que tinham feito a América. Mas o terno era alugado no estúdio do fotógrafo e o cigarro não passava de jogo de cena. Os imigrantes, desde a chegada, contavam com entidades de ajuda. Integrá-los era uma mitzvah, um dever para os que aqui haviam chegado antes. Mas a integração significava, acima de tudo, aprender e compartilhar hábitos e rituais de uma terra nova. Eu ia no baile, eu ia lá em Porto Feliz e tudo no baile de carnaval, dançava 3 dias, 3 noites. Gostava de carnaval. Pegava mulherada, dançava. A jardineira como tá tão triste. Não é assim? Ei, morena, deixa gostar de você. Morena, sabe viver. Quem sabe, sabe, conhece bem. Oh, que gostoso, gostou alguém. O esporte mais popular do país, o futebol, logo ganhou um novo distintivo estampado nos uniformes, a estrela de Davi, que simbolizava inúmeros clubes judaicos. Nesta rua, em 1910, imigrantes espanhóis e italianos que habitavam o Bom Retiro fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista, que, como vocês sabem, é o clube de maior torcida do Brasil e de tradições muito importantes. E falando em Corinthians, e falando em bola, e falando em futebol, eu me lembro aqui da minha infância, e nesta rua, que é uma rua sem saída, a gente jogava bola, porque os imigrantes do Bom Retiro daquela época, nós, filhos de imigrantes muito pobres, víamos nesta rua jogar bola com bola feita com meia. E exatamente aqui a gente tinha oportunidade de se divertir, afinal São Paulo era uma cidade pequena e a diversão passava exatamente em jogar futebol. A indústria do país começou a tomar forma em São Paulo. Foi ela que absorveu a mão de obra dos imigrantes, sem indagar origens. Eram técnicos, artesãos ou comerciantes. São Paulo é a cidade que mais cresce no mundo. Era o lema da metrópole inscrito nos bondes daquela época. A identidade da cidade era uma só: progresso. Você me formula a pergunta se meu trabalho foi mostrar o trabalho em São Paulo. Eu acho essa forma de dizer as coisas interessante e muito típica, talvez, para essa época, porque foi a época de construção, de desenvolvimento em São Paulo, a época uma época de muito trabalho em todos os campos.
Existe o olhar do não participante, do que vê pela primeira vez. Vê de forma clara quem vê de longe, de forma nebulosa quem participa. Essa foto foi tirada para o Museu de Arte Moderna, que patrocinava a primeira Bienal. Eu fui fotógrafo exclusivo da primeira Bienal. Eu documentei a construção do MASP. Eu comecei a trabalhar mascate, batendo na porta. Dona Maria, quer compra? Para os imigrantes recém-chegados que iam vender mercadorias de porta em porta, toda cliente era Dona Maria. Dona Maria, faz favor! Estou falando que o povo brasileiro é uma maravilha. Porque você batia na porta, ela abria a porta e mandava entrar. Que já vende corte de vestido, calça, camisa, sutiã, calcinha, meia. Vendia tudo. Vendia bem. Dá para viver muito bem. O mascate trazia um mundo de novidades. Dentro da mala, nos bolsos do paletó ou pendurado no braço que servia de cabide. Barato de graça. Faz favor. 2 R$1, 2 sufré R$1. Olha que Eu não bonito. quero comprar hoje, não. Obrigado. Compra bem. Eu faço 3 pagamentos. Jacó, a senhora me prometeu uma gravata, até hoje ainda não deu. Os mascates inovaram o comércio ao vender a prestação, tendo como única garantia o compromisso verbal. Tinha cartão especial que você dava para o freguês e um ficava para mim. Você marcava Maria Cordeiro, comprou uma calça, uma camisa, um sutiã, vamos falar 20 centavos. E ela dava 2 centavos e o resto pagava por mês. As técnicas de venda eram criadas no corpo a corpo com a clientela. Muitos percorriam o interior, e assim surgiram lojas e pequenas comunidades em várias cidades do estado. Um dia, entrei numa casa, tinha 3 moças bonitas, lindas, uma de 15, 17, 18 anos. E eles falaram para mim, Simão, eu não preciso nada disso, nem calça, nem camisa. Eu quero que você me arruma cobertor de orelha. Eu não sabia o que é cobertor de orelha, fui para São Paulo, tinha na Ribeiro de Lima, chama-se Maurício, eu fui lá comprar cobertor de orelha. Eu falei, Maurício, que você me arruma 3 cobertores de orelha, eu vou te pagar uma nota. Ele deu risada até hoje. Aí ele falou, Simão, você parece burro, cobertor de orelha é homem. Arruma 3 homens para eles, leva lá, eles te pagam bem. Eu estava procurando empregos em todos os cantos. Ia na Praça da República, sentava com, sabe, o imigrante vem sempre com umbrella, não? Como que se chama, não? Guarda-chuva. Fica rodando para encontrar emprego. Bate, ele é o Estado de São Paulo de manhã, quer encontrar emprego, não sabe falar. E quando me apresentava em qualquer firma aqui no Brasil, ele me dizia, o que você vai fazer? Eu falei, pô, eu falo 5 ou 6 línguas, sou formado nisso, sou técnico contador, sou engenheiro, sou isso, sou aquilo. Então eles me respondiam, você quer o lugar do presidente? No fim, um vizinho meu me conseguiu um emprego na Pirelli. Iniciei como assistente técnico e cheguei a ser gerente de vendas, sempre ajudando a difundir a empresa no Brasil inteiro. Eu não pensava ficar muito tempo na Pirelli. Acabei ficando quase 30 anos. O meu primeiro emprego foi no Bom Retiro, na Escola Renascença. Até 54 eu trabalhei nas escolas hebraicas. Renascença é a escola do Brás, Luiz Pletlich, que não existe mais. E em 53 e 54, eu fui convidado para dirigir a colônia de férias da Federação, com mais ou menos 100 crianças, em Poços de Caldas. Entre as crianças presentes estavam
10 crianças do lar, que eu não conheci na época. E as diretoras do lar, do conselho administrativo, vinham visitar as crianças e viam o meu trabalho lá, e me convidaram para assumir a direção do lar. Neste lugar que eu vivi com minha família durante 12 anos, assumindo o papel de diretor acadêmico, pedagógico e administrativo, para esta casa modelar instituição que poucos iguais existem no mundo. Ela foi criada pela Congregação Israelita Paulista, meados da década de 30, para acolher e abrigar crianças, filhos de refugiados, que tinham que reconstruir sua vida nesta terra. Ai, ai, vou amar-te, ai, ai, ainda não amei tudo que posso amar. E se não agora, quando é que vou amar? O princípio básico é ver na criança, não apenas uma criança em vias de se tornar adulto, mas um ser humano com todos os direitos e merecedor de todo o respeito e da compreensão e, sobretudo, do afeto. É isto que nós tentamos proporcionar às crianças, para que se sentissem aceitos, para que se sentissem apoiados, encorajados, porque a vida deles certamente não era fácil, dadas as circunstâncias que os levaram a entrar no lar. Meus próprios filhos, sem dúvida alguma, sofriam pela concorrência de 80, às vezes 90, irmãos e irmãs que eles não escolheram. Falar do Lar das Crianças é uma coisa muito especial na minha vida. Falar do Moreh Hatner, do meu diretor, num período entre 7 e 13 anos, quando eu completei minha bar mitzvah, tá? Talvez foi o momento mais importante que eu tive na minha vida, foi aquele momento que me conduziu para os dias de hoje, foi quem me criou, foi quem deu a minha primeira educação, foi minha segunda família, foi meu segundo pai, Moreh Hatner. O que foi feito nesse período que me chegou a dar embasamento para ser o que eu sou hoje? Quer dizer, sem dúvida, esse momento que eu fui proporcionado por uma sociedade, pela própria colônia, do qual me ajudou nesse período, que me deu educação, que me deu formação, que me deu embasamento religioso, familiar, tá? Sem dúvida é que fez a estrutura principal para que hoje eu chegasse aonde eu cheguei. Maybe gay, you live in a hand, a bunch of I have a Melech Izay, Umeshia, Umogin, Bodo, Kato, Adinai, Le'avisei, No'elei Abraham, Elei Yitzhak, Elei Yaakov, Evoei, Binadi Tzok, Elei Amsiach, Yitzhak, Tekidesh, Ameshalashim Lecho Kedusha, Kakosu al yad neviecho v'koroze el ze ve'omar ve'ulmosa v'mishauchim ve'yemrim. A sinagoga é a casa comum da comunidade. A sua construção fixa os imigrantes definitivamente em cada país onde se organiza um novo núcleo, garantindo conforto espiritual e afetivo. Desde o início do nosso povo, em todo lugar onde nós fomos, sempre começamos criando a base, a âncora do nosso povo. O lugar até humilde, mas um lugar onde nós podemos se encontrar para orar e estudar. Tendo raízes fortes, nenhuma tempestade fará a gente balançar. Anadonai, Anadonai, Hakliana, Hakliana, Anadonai, Anadonai, Hakliana, Hakliana. Cada filho ou neto de imigrante tem uma história de 6.000 anos. O ritual da circuncisão no 8º dia de vida é o pacto que o pai faz em nome do filho para perpetuar o ciclo das gerações.
No Brasil, os imigrantes preservaram rituais como o bar mitzvah, a cerimônia da maioridade aos 13 anos e o casamento. Eu pertenço ao meu amado e meu amado pertence a mim. As bênçãos introdutórias, a troca de alianças, a consagração entre marido e mulher, debaixo da chuppah, o símbolo do lar. As bênçãos, a leitura da ketubá, o documento, a quebra do copo, lembrança do templo em Jerusalém. Na hora de maior alegria, não esquecemos a tristeza do passado. Ser judeu significa ter memória e fazer uso daquela memória. E conscientizar os noivos que não todos os dias são felizes. Haverão dias tristes também. Equilibrar a vida. Multiplicar as alegrias, dividir as tristezas. A nova terra também se deu lugar para os mortos, garantindo a tradição no encerramento do ciclo de vida judaico. A mesa do Shabat e das festas judaicas é o centro de reunião das famílias dos imigrantes. E as pessoas se reuniam, os filhos casados, tios, tias, era um banquete gigantesco. Eu me lembro de uma travessa assim, gigantesca que vinham os varênicos, né, que são uma espécie de ravioli com batata dentro, extremamente gordurosa e muito gostosa. E aquilo era um banquete pantagruélico na minha casa aos domingos, reunia todo mundo, era uma mesa extremamente alegre, né? Se conversava, e tudo em torno da comida, e depois as pessoas deitavam e dormiam. Um dos pratos que mais caracteriza a cozinha ídija, a cozinha judaica, é o gefilte fish. Todo mundo já ouviu falar que em português é peixe recheado. É isso aqui, ó. É uma delícia. Cada uma das mulheres vai transmitindo às suas filhas, às suas amigas, a sua receita, mas quando você come, você sabe de quem é. O gefilte fish é um prato que tem pedigree. Olha aqui, isso é chum, é um prato campeão da coletividade judaica. É cevada, batata, carne, uma coisa muito gostosa. Tem o charme da feijoada. É uma comida que tem um simbolismo, porque ela acaba reunindo a família. Ela é uma coisa como uma feijoada, né? Tem esse sentido da confraternização depois do dia de descanso. Aqui é o varenik, que também é um prato importante na cozinha. É batata com uma espécie de ravioli recheado com batata e coberto com galinha, gordura de galinha. E esse é um prato de acompanhamento que é kashi. Kashi é trigo sarraceno, funciona como arroz, é isso. Uma mãe judia certamente encheria o prato. Mas a primeira preocupação dela é a quantidade, evidentemente no mesmo nível da qualidade. Mas essa coisa da quantidade é uma coisa obsessiva na mãe judia. Mas ela acha que o filho dela tem sempre fome ou vai ter fome. Com a Segunda Grande Guerra, o mundo dos imigrantes europeus foi inteiramente destruído. No Brasil, as famílias judias acompanhavam em silêncio cada noticiário de rádio, mas nenhuma transmissão prenunciou sequer vagamente a extensão e o impacto da tragédia. Houve em 1944, eu diria, uma convocação, eu não saberia de que organização judaica, para o Teatro Santana. Eu suponho que deve ter sido uma campanha para angariar fundos para os refugiados, mas durante essa apresentação apareceram pessoas no palco com uma barra de sabão. E eu os ouço falando em Yiddish. É isso que fizeram dos seus irmãos.
A grande verdade é que aqui nós vivíamos como se fosse num outro planeta. Muito poucas pessoas chegaram a realmente saber. Tanto maior foi o choque no fim da guerra, quando as notícias ficaram mais claras. Quando as primeiras imagens exibiram as intermináveis valas com milhões de corpos, os imigrantes constataram que jamais poderiam enterrar seus mortos. A família que estava lá são todos não sobreviveu ninguém. Isso que foi uma tragédia que tomara que nunca, 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 nunca mais aconteça para ninguém. Eu tinha 18 anos em 1939, me levaram na Cáucaso, Tbilisi, no exército russo. Quando eu voltei em 1945 da Rússia para a Polônia, eu passei lá na minha casa, em Lvov. Não encontrei ninguém. E todo mundo falava, vizinhos, que levaram toda a família, todos os judeus, de 25 famílias, levaram todo o pão com trem para a câmara de gás. Meus irmãos, 6 irmãos foram levados com câmara de gás no Washington, pai, mãe, avó, bisavó, todo mundo. Eu fiquei sozinho no mundo. Na Polônia tinha 3,5 milhões de judeus. Na Polônia, antes da guerra, antes de 1939. 3,5 milhões de judeus. Sobrou acho que 10 mil só. A guerra aniquilou o mundo da cultura ídis. Os imigrantes que aqui chegaram eram duplamente sobreviventes, porque além de se salvarem, salvaram também pequenos fragmentos da civilização ídis. Esta cultura teve sua época áurea em São Paulo, entre os anos 30 e 50, quando se deu a fundação do Instituto Cultural Israelita Brasileiro. A Casa do Povo, como era chamada, foi construída para celebrar a vitória soviética sobre os nazistas. Foram tempos de intensa militância política e poética. Uma das mais importantes realizações da cultura ídis foram os grupos de teatro. No Taíb, Teatro de Arte Israelita Brasileiro, foram encenados os principais textos da dramaturgia ídis. A minha vida, que eu mais gostava da minha vida, as coisas, trabalhar no teatro. Teatro ídis. Em vários teatros nós tivemos peças no Municipal, em Santana. E sabe como é? Não era um teatrinho assim, desses teatrinhos, não. Era um teatro mesmo, para valer. Como eu era, como que eu posso dizer? Os outros que me assistiram, eles que podem dizer como eu era. Eu sei só que tinha muito sucesso no teatro. A política sempre dividiu os imigrantes judeus. Uma das principais divergências era a disputa entre o hebraico e o ídis. O hebraico expressava o nacionalismo judaico forte e guerreiro, enquanto o ídis simbolizava uma cultura mais universal, muitas vezes ligada ao socialismo. A proclamação da independência de Israel em maio de 1948 reuniu todos os partidos em torno das comemorações. Finalmente existia um pedaço de terra próprio, uma representação oficial que permitisse ao judeu, pela primeira vez em milênios, se sentir seguro, ele mesmo, deixando de ser o coitado de cabeça abaixada, e vendo um futuro. Para os filhos e netos dos imigrantes, hebraico e ídis, mais o latino, são línguas igualmente cultivadas e preservadas. O ladino é o idioma falado pelos judeus originários da Espanha, chamados
Sefaradim. Durante 1000 anos, os Sefaradim, os mouros e os cristãos viveram numa harmonia gloriosa chamada a Idade de Ouro. Através desse trabalho, através desse cancioneiro, eu procuro resgatar a harmonia existente naquela época. Esse cancioneiro é fruto de 3 elementos básicos. O sentimento espanhol, com toda a sua sensualidade. Una tarde de verano passi por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. O ritmo mourisco. Taito el caballero, llamaré para mi casa, me lavaré mi lindo cuerpo, me pondré camisica blanca. E claro, o lamento oriental, que perpassa todas as canções, mesmo as canções de ninar. Liche votre nat levavi, Elia Wanavi, liche votre nat levavi, Elia Wanavi. Em certo momento, ele dizia, mas por que você não vai para a universidade? Ele dizia, eu bem que gostaria, mas não sei como fazer. Eu disse, não, vai falar com Florestan Fernandes. Então o Florestan foi comigo para o secretário da faculdade. E o secretário examinou todos os regulamentos da USP e disse, olha, tem aqui um parágrafo que diz, alguém que tem um certo saber, não sei se ele falou notório saber, poderia ingressar ou poderia prestar vestibular com base na apresentação de uma monografia. Então, se você apresentar uma monografia, você será dispensado do certificado do colegial. Então, foi isso. Eu prestei vestibular em 56, entrei em primeiro lugar. Depois de completar o curso de graduação, eu imediatamente comecei a pós-graduação. E agora, eu, como titular, me tenho dedicado ao estudo, à pesquisa e ao ensino para futuros planejadores, pessoas encarregadas de equacionar o crescimento das cidades com a qualidade de vida adequada. Meus netos vivem, em parte, em Israel, em parte na Suécia. Se eles resolveram um dia vir para o Brasil, obviamente, será a maior alegria dos avós, sobretudo minha esposa. Mas, de qualquer forma, diante da tendência que nós vivemos, a globalização, a unificação do mundo, da abertura das fronteiras, da livre circulação das ideias, das pessoas, dos conhecimentos, eu diria que se sintam em paz, que se sintam integrados no lugar onde que eles vivem, seja onde for, mas ao mesmo tempo que se sintam irmanados a todos os homens de boa vontade neste mundo. Isto que desejo para eles. Hoje a minha preocupação é encontrar uma instituição que preserve o meu acervo e que permita o acesso a pesquisadores e interessados no material que o acervo contém. اشرب 40 ما يعدقش افهموا في احورك يلعبوا افلعوا طاوله ما الكلام الزجاج كان شحر واحد قال له الولد ده يعيش باين من الخرايا يا ابني مرسى عليكم مرسى عليكم انا يا استاذ
Eu levo meu neto na hebraica, com carinho dele, com minha mulher, não? A gente vai lá, dá o danoninho para ele fica olhando as outras crianças, agora ele começa a andar, é assim, não? Eu sou padeiro. Na minha carteira profissional, escrita Simão Halperin Padeiro. Hoje eu faço toda quinta-feira pão, halá e faço pirschkes com nozes e mel, recheado com uva e também recheado nozes e mel. Eu tenho minha freguesia aqui em Bom Retiro, que vende, graças a Deus, tudo. Dá para viver muito bem. Eu sou padeiro, para falar a verdade, 65 anos. Halá, uma tradição judaica, centenas, milhares de anos, que todo judeu come halá na sexta-feira, fazer Shabbat, Onek Shabbat. Esta halá mais bonita do mundo. Esta halá gostosa, que não tem nenhum lugar igual. Oczy czornie, oczy krasnie, ja lubię was, ja hachuję was, Tem 3 palavras em hebraico, chama-se Hayom, Haras, Olam. Que significa isso aqui? Significa hoje, Hayom, come, bebe, faz amor, beija, abraça, faz tudo que se pode fazer hoje. Amanhã, Deus dá outro dia. Os imigrantes judeus trouxeram em suas bagagens um modo de vida solidamente estabelecido em seus países de origem. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בונה פרי הגפן.